Bradesco, embora tenha bastante risco, está num ponto que eu acho interessante, se a gente olhar os múltiplos de Banco do Brasil, se comparar com o Itaú, fala, caramba, mas o Itaú é um monstro, né? Entregando Sim. resultado sempre. Você acha que tá valendo a pena? Agora, Essa Mira, me questão- chamou a atenção que você falou de risco pro Bradesco. Por que do risco do Bradesco? Quais ações você acha que deve sofrer mais aí nas próximas semanas com essa decisão do Copom dividida? E quais ações devem sofrer menos aí? Varejo vai sofrer mais, porque a gente tem small caps. Hoje o índice de small caps caiu bem mais do que a Bolsa, porque tudo que é ação de crescimento, de uma maneira geral, elas precisam naturalmente de mais fonte de investimento, de fomento, porque é uma empresa de crescimento, ainda está em consumo de capital. Se o capital está caro, um excelente exemplo para isso é a Ambipar. Ela ainda precisa, ainda tem endividamento, tomou dívida para crescer. E se o capital está caro, ela é penalizada, porque parte do seu lucro vai ser consumido pelos juros que ela precisa pagar por conta das suas dívidas. Se a taxa de juros cai, ela vai gastar menos dinheiro com juros, sobra mais lucro, seu lucro aumenta, seu lucro líquido distribuído vai aumentar. Então, todas as empresas endividadas, as empresas de crescimento, empresas de varejo, construção civil, todas essas são impactadas, porque a gente já está projetando a Selic um pouco mais alto no final do ano e nos próximos anos do que se pensava anteriormente. Acho que foi ano passado, final do ano passado, se falava em 8% de Selic terminal, ou seja, Selic no final de 2026. Antes a gente falava de 2025, já estamos falando final de 2026, falava-se em 8%. Hoje já está falando em terminar em 8,75%. É quase um ponto percentual a mais do que se esperava. Ou seja, não tem tanto espaço para cair. Se a Selic não cai tanto, as empresas de varejo, de consumo, de uma maneira geral, elas vão ser mais impactadas, porque todo o lucro futuro que você esperava delas vai ser menor por conta de uma Selic mais alta. Já, por outro lado, aquelas empresas que são resilientes, os bancos, as seguradoras, as elétricas, aquelas que conseguem repassar para os seus preços e, com isso, manter as suas margens operacionais, margem de lucro, margem de EBITDA, essas que conseguem manter as margens, essas são beneficiadas. Por que beneficiadas? Na verdade, o investidor, né? Porque essas não vão ter o impacto nas suas receitas, ou pelo menos nada tão significativo, e o preço da cota pode cair com essas questões do risco. E aí o investidor tem ali oportunidade. Eu recomendei Itaúsa semana passada, semana retrasada, não lembro, foi acho que dia 29, e aí ela subiu, de lá para cá ela subiu, estava num ponto bem interessante, região de 9,50. Bradesco, embora tenha bastante risco, está num ponto que eu acho interessante, estava até olhando hoje, provavelmente amanhã eu devo fazer alguma operação, uma Seagull em Bradesco, que está bem bonita. Eu recomendei para os meus alunos, que as matrículas do meu curso estão abertas, a mentoria Mirando a Independência, e aí a galera que já entrou, eu recomendei compra de Bradesco, e recomendei compra de Ambev também, que também chegou num ponto de suporte interessante. Mas Ambev é mais uma operação mais de curto e médio prazo. E então a gente tem em bancos aí algumas oportunidades, elétricas também tem apanhado um pouco, e a gente tem oportunidades, seguros. Eu gosto de seguradora, mas Caixa Seguridade eu acho que está um pouco esticada, BB Seguridade acho que está bem mais barato que Caixa Seguridade. Esses setores, saneamento, mas aí também não... O problema de falar de saneamento é que você tem 3 empresas, né? Sanepar, Copasa e Sabesp. E aí Sabesp tá nessa, privatiza ou não, não sei o quê, o preço sobe, aí você fica meio que Copasa, Sanepar, e Sanepar não tava cara a última vez que eu olhei. Eu tenho bastante Sanepar, tem uma posição bacana. E a gente vai acabar, enquanto a Bolsa está barata, nessa indecisão de taxa de juros nos Estados Unidos, questões e problemas fiscais no Brasil, Selic vai ser menor do que se imaginava. O que a gente tem que fazer, o que muita gente faz, é o flight to quality, né? Vamos para empresas de maior qualidade, que são esses setores não cíclicos, que no final das contas são os melhores setores da Bolsa. No meu livro tem até uma formulinha que eu sempre falo, que você aporta sempre em ativos não cíclicos durante muito tempo, né? É o A vezes a NC elevado a T, que é uma formulinha que eu
brinquei, que eu criei uma forma de brincar com essa ideia de comprar essas empresas não cíclicas durante muito tempo. O Banco do Brasil até caiu hoje, é uma empresa que está sempre barata, é uma empresa perene, Paga bons dividendos, paga né? bons dividendos, Bons resultados. ela sempre vai estar barata por conta do risco político, né? Do Inclusive, estatal, né? De teoria do Estado. eu sei disso porque eu trabalhava no Banco do Brasil no governo da Dilma e eu vi lá o banco sendo pressionado para emprestar dinheiro subsidiado, tomou um monte de calote e um monte de coisa. Então, esse risco ele está sempre presente. E isso está presente no preço. Se a gente olhar os múltiplos do Banco do Brasil, se comparar com o Itaú, fala, caramba, mas o Itaú é um monstro, né? Entregando Sim. resultado sempre. Você acha que tá valendo a pena comprar Itaú? Tem muito Eu analista prefiro- que recomenda. Eu prefiro Itaúsa, porque Itaúsa nesse momento. você tem o desconto. Prefiro sempre, porque você tem o desconto da holding, 90 e poucos por cento de Itaúsa é Itaú, então você está comprando Itaú indiretamente com algum desconto. Só que é normal que você não tenha, em alguns momentos, um upside tão grande, uma explosão, como o Itaú às vezes dá uma esticada, e Itaúsa nem tanto. Só que Itaúsa é aquela empresa que eu vejo assim, não tanto para trade, mas para você comprar todos os meses. Sim. Outro dia eu estava fazendo a comparação, o Tesouro está pagando IPCA mais 6, então é uma taxa excelente. Se você Sim. pegar o histórico de Itaúsa, ela dá quase que IPCA mais 7. Se você Sim. pegar Taesa, todo o histórico dela, dá quase IPCA mais 9. Então, a taxa de IPCA mais 6 é excelente. Só que você tem boas empresas que pagam mais do que isso. Pelo menos pagaram o histórico delas é melhor do que isso. Se você comparar com dólar, por exemplo, dólar é um negócio que não faz sentido comprar, né? Se você pegar o acumulado do dólar, ele perde do CDI, perde um monte de coisa. Sim. Então, é legal fazer essas contas. Quando eu falo esse negócio do dólar, que não vale a pena dolarizar a carteira, o pessoal fica louco. Agora, Essa Mira, me questão- chamou a atenção que você falou de risco pro Bradesco. E muita gente aqui quer saber, né? O porquê do risco do Bradesco. O problema do Bradesco é que ele está passando por uma transformação, Reestruturação, né? uma reestruturação. Isso veio até nesses resultados. Eles tiveram um custo de administração, um custo administrativo maior por conta da reestruturação. Mudou Eles- o CEO, mudou tudo lá. né? Mudou bastante coisa para tentar dar uma resposta. E o Bradesco, historicamente, ele tem um crédito mais para pequena e média empresa, que são aquelas mais afetadas pela taxa Selic. Então, esse cenário econômico mais adverso impacta muito no mercado que o Bradesco é o seu principal mercado. Isso acaba atrapalhando as margens do Bradesco. Então, a gente tem ali, ele tem uma dificuldade, só que essa dificuldade assim, a gente tem que separar. É diferente de uma empresa que está em recuperação judicial, que dá prejuízo, ainda dá bilhões de lucro, né? Tem uma dificuldade? Tem. Mas essa dificuldade se traduz em margens crescentes que não estão crescendo. Tem, assim, um trabalho que eles estão tentando fazer para dar retorno, porque não é um Itaú que está sempre superando seus resultados, superando dezenas de bilhões de lucro. O Bradesco é menos, mas é uma empresa lucrativa, né? Essa é a grande questão. A dificuldade que ele tem é de conseguir melhorar suas margens nos retornos, ampliar sua base de crédito. Essa é a dificuldade que o Bradesco tem, mas ele ainda é um banco lucrativo, né? O Bradesco, ele, assim, me parece não, o que a gente percebe é que os outros saíram muito na frente na tecnologia, que o Itaú é um monstro, né? Percebeu ali, as corretoras têm que oferecer melhores produtos. Então, eles, com a tecnologia o Itaú andou, né? O Bradesco me parece que ficou um pouco quadrado, e agora acho que vai ter já vem, né? Vai mostrar aí, Tomara, eu né? acho que vai vir mostrando melhoras, né? Eles devem ter trocado ali para fazer uma boa troca e uma melhoria. Vou trazer aqui uma pergunta do Mindset Milionário, tá? Ele falou assim, ó, Banco do Brasil caiu mais de 3%. É uma oportunidade de compra? Se tornou uma oportunidade de compra? O Mindset Milionário, um grande abraço pra você. Assim, Banco do Brasil já estava barato e continua barato. Se você comparar múltiplos com outros bancos, continua barato. Deveria, sei lá, dobrar para chegar a múltiplos nos níveis do Itaú. O problema é o risco político. Se você for comprar sempre ao longo de anos, eu acho que beleza. Você acaba meio que diluindo isso aí, esse risco político vai e volta, sobe e desce, muda um pouco. Então, e se você está ciente desse risco, beleza. Eu acho que cabe numa carteira de longo prazo o Banco do Brasil. Mas tem que estar ciente que assim, caiu 3% hoje, então essa é a oportunidade da vida. Não, não é. Mais importante seria comprar
consistentemente ao longo do tempo. Isso aí vai ser mais importante. Que aí, às vezes, você vai comprar barato, às vezes compra caro, às vezes cai, porque de fato o governo fez alguma coisa que impacta o banco. E aí ele cai mais, você compra e tudo bem. Agora, na verdade, nada na bolsa, eu gosto de falar assim, eu vou comprar isso aqui, porque a pessoa quer aquela dica quente de fazer a bolsa de cassino, né? Fazer a roleta. O que vai dar certo? Eu procuro não falar de ativos desse tipo e eu não vejo Banco do Brasil nessa situação. Eu acho que eu acho que tá barato, não tá caro, mas eu acho que as pessoas deveriam comprar sempre a longo prazo, que aí faz sentido. Professor, tem muita gente perguntando aqui da Copel. O que você acha da Copel? Já vi aqui umas 5 pessoas perguntar. Gosto da Copel. Teve, se não me falha a memória, acho que foi ontem ou hoje, teve recomendação de compra. Não sei se foi um banco gringo. Alguém deu recomendação de compra, que os resultados vieram bem interessantes. Eu recomendei bastante Copel há 2 anos atrás, mas ela subiu bastante com a questão da desestatização, né? Mas ainda continua interessante. Não tanto quanto foi no passado, que subiu muito, mas ela continua interessante. Professor, e a VEG, uma ação que era muito falada aí há uns anos atrás até, 2019, acho que foi o ano de ouro, assim, para a VEG, pelo que eu me lembro, assim. O que você acha A empresa eu sei que é excelente, acredito que você concorde. Mas e o valuation da empresa, as ações? VEG tá cara e tá sempre cara e sempre vai continuar cara, né? Então, o que eu faço? Eu opero VEG, eu tô posicionado em VEG. Ano passado, qual era a minha leitura? Que a economia mundial e VEG, como produz mais fora do Brasil do que dentro, a receita vem mais de fora do que dentro. O que eu faço? Eu fiz a leitura de economia global com o crescimento da inflação, aumento de taxa de juros, Estados Unidos, Europa, mundo inteiro, isso vai impactar o preço de VEG. Aí eu fiz uma operação de Smart Hedge, uma operação de proteção, as ações de fato caíram, eu recebi o valor na minha conta por conta dessa proteção durante um ano, e aí a ação tinha caído, eu peguei esse dinheiro todo, que eu não gastei nada para proteger, comprei mais ações. E aí depois ela subiu, voltou ao patamar meio que estava, só que quando ela faz esse movimento de cai e eu consigo colocar mais dinheiro lá que eu não gastei, é como se ela tivesse subido. Então eu vou usando desses movimentos para melhorar a minha posição em VEG, mesmo num cenário mais lateral. Por quê? Porque a economia mundial ainda tem seus desafios, Estados Unidos não sabe quando vai cortar a taxa de juros, Banco Central Europeu talvez daqui a 1-2 meses já comece a cortar, mas a inflação ainda está um pouco difícil na Europa, a questão das guerras, que a gente teve impacto na energia elétrica e um monte de coisa, isso dificultou o cenário mundial. A China, que a gente esperava crescer, não vem respondendo como se esperava. Então você tem a economia mundial ali meio que patinando, meio que não acelerando como se esperava. Isso impacta nos retornos de VEG. Quando a economia mundial voltar a acelerar, espero que nos próximos anos, a VEG tende a valorizar novamente. Mas até lá, a gente não tem grandes expectativas e é uma empresa extremamente sólida, excelente empresa, só que é voltada um pouco mais para crescimento, então a gente não deve esperar grandes dividendos de VEG. Ela é uma empresa mais voltada para crescimento. Ela já cresceu muito, só que como ela fez uma expansão internacional e tem fábricas espalhadas pelo mundo, então ela acaba ainda tendo muito potencial de crescimento, por isso não é de se esperar grandes dividendos de VEG, dividendos sim, mas nada tão significativo quanto outras empresas mais estáveis, elétricas, bancos e os setores mais seguros. A empresas as small caps, porque muita gente gosta de saber, né, quais small caps que podem valorizar, foi o que você falou, não dá pra, né, ficar chutando e apostando. Mas quais estão no seu radar que você acha que podem crescer, assim, se valorizar nesse ano? Hoje, esse ano, nenhuma. Por quê? Porque as small caps, elas são incentivadas, elas acabam subindo e valorizando mais quando a gente tem uma perspectiva de corte da Selic. Mira, mas a Selic está caindo. Mas vai cair bem menos do que se esperava. A gente tem uma questão, aí um desafio fiscal muito grande, todo mundo preocupado com isso. Taxa de juros nos Estados Unidos, ninguém sabe a hora que corta. Esse cenário dificulta muito para as small caps, principalmente para empresas de crescimento, que não necessariamente são small caps, mas de uma maneira geral,
a gente pensa em small cap mais em empresas de crescimento. Às vezes a gente tem small cap em elétrica, empresas até conservadoras, em bancos, mas de uma maneira geral a gente pensa em empresas mais de crescimento. E o cenário agora é bem mais adverso para esse tipo de empresa. Então, não estou olhando mais para elas, estou procurando aproveitar mais oportunidades em empresas consolidadas que têm seu histórico excelente, mas que o mercado acaba batendo na cotação e eu vejo mais oportunidade em empresas mais sólidas do que small caps. E essas ações... Perdão, André. Eu vou aqui pro chat, Carol, aproveitar aqui. Muita gente perguntando aqui, professor. Vou tentar até, claro, o professor vai responder de uma forma um pouquinho mais enxuta para a gente poder responder o máximo de pessoas aqui, tá? O André Gonçalves perguntou o que o professor Mira acha da Cosan. Gosto da Cosan. Assim, não é que eu goste, eu acho uma empresa interessante, mas as pessoas têm que analisar com um pouco mais de cuidado. Não seria uma empresa para um iniciante. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, dar uma analisada, tem um pouco mais de risco. Eu acho interessante o Os case. indicadores da Cosan também, né? Assim, se você olhar ali, tão ruins, né? Mas tem gente que, ali pelo que eu estudei, tem alguns indicadores que estão ruins. Assim, eu acho o segmento, acho a empresa interessante, mas é aquilo. Não é para um leigo. É para uma galera que vai estudar, vai aceitar assumir um pouco mais de risco, entendeu? Não seria para o leigo, mas eu acho uma empresa legal.